que é um processo irreversível? Vou dar um exemplo que nós já vimos anteriormente em outro vídeo. Se você pegar um gás, você pega um gás e você tem uma sala onde não tenha nenhum outro gás. Vamos imaginar que você conseguiu pegar uma sala e retirar todo o gás da sala. Aí você pegou uma caixinha que tem gás dentro, colocou dentro da sala, abriu a sala e saiu. Só vai ter aquele gás que estava dentro da caixinha. Esse gás, ele vai continuar na caixa? Não. Ele vai se expandir livremente, ocupando todo o espaço disponível. O nome desse processo é expansão livre. Pergunto, você conseguiria pegar agora todo esse gás que está na sala e colocar e fazer com que ele entrasse novamente? Você conseguiria colocar o gás novamente dentro da caixa? Não. O gás se expandiu e ocupou todo o espaço. Então esse processo, que é o processo de expansão livre, é um processo irreversível. Outro exemplo, o processo de transferência de energia mecânica em calor. Então, por exemplo, se você tem um bloco no solo e você empurra esse bloco, a energia mecânica ela é convertida devido ao atrito em calor. O chão esquenta e o objeto esquenta. Mas, se você esquentar o chão e o objeto, ele não adquire movimento. Esse processo é um processo irreversível. Outro processo irreversível, a transferência de calor de um corpo quente para um corpo frio. Você não tem o processo espontâneo de transferência de calor do corpo frio para o corpo quente. Lembrem do enunciado de Clausius, daquele nosso exemplo sobre uma xícara de café. Um processo irreversível, por exemplo, é você ter corpo quente fornecendo calor para um corpo frio. Você não vai verificar experimentalmente e espontaneamente um corpo frio fornecendo calor para um corpo quente. Entretanto, na prática, todos os processos, é muito raro você ter um processo que não seja irreversível. Porque você sempre tem um pouco de atrito, mesmo o material, por melhor isolante térmico que seja, você pode ter uma perda de calor, mas você pode, em muitas situações, aproximar um processo para que ele seja reversível. O que é um processo reversível? É um processo em que é possível restaurar o sistema. O que significa isso? Eu consigo restaurar aquele sistema e a vizinhança para o estado inicial. Mas eu tenho que fazer isso passando por estados de equilíbrio. Então, um processo reversível é possível você restaurar o sistema, desde que passe por estados de equilíbrio, e a vizinhança até o estado inicial. Esse é um processo reversível. Quais as condições para que um processo seja reversível? Para que um processo seja reversível, 3 condições devem ser satisfeitas. Se uma delas não for, ele já é irreversível. O que tem que acontecer para que o processo seja irreversível? A ausência do trabalho de forças dissipativas. Não pode haver atrito, por exemplo, resistência do ar. Se isso houver, já é um processo irreversível. A condução de calor, ela só pode ocorrer em uma transformação isotérmica. Então, para você ter essa troca de calor, a transformação deve ser isotérmica. Se não for isotérmica e houver troca de calor, não é irreversível. E o processo ele deve ser quase estático.
esses três processos, essas três situações, se estiverem presentes, elas caracterizam um processo reversível. O Carnot, então, ele desenvolveu o que nós chamamos de ciclo de Carnot, em que apresenta o maior rendimento possível. O ciclo de Carnot, ele utiliza 4 transformações. Vamos observar esse desenho aqui. Nós temos de A até B. De A até B, nós temos uma expansão isotérmica. Expansão isotérmica. Tem troca de calor, mas é isotérmica. Isso está de acordo com o que falamos anteriormente. A condução de calor só pode ocorrer em uma transformação isotérmica. Então, de A até B, nós temos aqui uma expansão isotérmica. De B até C não tem troca de calor. É uma expansão, mas ela é adiabática. Ok. De C até D, você tem uma compressão isotérmica. Você também tem troca de calor, mas é isotérmica. E de D até A, você tem uma compressão adiabática. O ciclo de Carnot apresenta o maior rendimento teórico possível, porque fala de uma máquina reversível. E como destaquei anteriormente, na prática, o que faremos aqui é uma aproximação. O Sadi Carnot pensou numa máquina térmica reversível. Vamos então analisar como fizemos anteriormente em cada ciclo, em cada etapa do ciclo, de A até B, B até C, C até D, D até A. De A até B, vamos analisar de A até B. De A até B temos uma expansão isotérmica. Expansão isotérmica, mesma temperatura. Temperatura de A igual à temperatura do B. Delta U é igual a zero. Se delta U é igual a zero, calor é igual ao trabalho. Como o trabalho de uma expansão, trabalho positivo. Trabalho positivo, quantidade de calor positiva. Quantidade de calor igual ao trabalho. O trabalho em uma transformação isotérmica é dado por nRT-Q. Por que Q? Porque essa temperatura de A até B é maior do que a temperatura de C até D. Vou chamar isso aqui de temperatura da fonte quente. Vezes Ln de VB por VA. É o trabalho em uma expansão isotérmica, como já fizemos cálculos sobre isso. Então, temos esse processo de A até B. Essa quantidade de calor é positiva. Então, de A até B, o sistema recebe calor. Recebe calor da fonte quente. De B até C, vamos observar na figura. De B até C, expansão adiabática. Quantidade de calor é zero, trabalho positivo. Numa expansão, a temperatura diminui. Então, quantidade de calor igual a zero, trabalho positivo, a temperatura do B é maior que a do C, ou seja, o gás esfria, delta U é menor do que zero. De C até D. De C até D, temos uma compressão isotérmica. Compressão isotérmica, delta U é zero. Temos, então, que a temperatura do C é igual à do D, delta U é igual a zero. Se delta U é igual a zero, o calor é igual ao trabalho. Como é uma compressão, o trabalho é negativo. Se o trabalho é negativo, a quantidade de calor também é negativa. Quantidade de calor é igual ao trabalho. Uma transformação isotérmica, nRT F. TF, temperatura da fonte fria. Por quê? Porque ele perde calor. Perde calor para onde? Para a fonte fria. Ln VD por VC. E de D até A, nós temos, de D até A, uma compressão adiabática. Numa compressão adiabática, quantidade de calor é igual a zero. Uma quantidade de calor igual a zero. O trabalho é negativo. A temperatura do A é maior que a do D.
ou seja, trabalho negativo, quantidade de calor igual a zero, o ΔU é positivo, porque numa compressão adiabática você tem a diminuição do volume e o aumento da pressão e da temperatura, e depois o ciclo retorna. Vamos calcular o rendimento. Para calcularmos o rendimento é dado por 1 menos quantidade de calor fornecida para a fonte fria, dividido pela quantidade de calor recebido da fonte quente. Vamos utilizar o módulo desse valor. Sempre utilizamos o módulo, pois sabemos que a quantidade de calor fornecida para a fonte fria, você vai obter um sinal de menos. Vamos calcular então. Antes de fazer o cálculo, observem esse desenho, que representa o ciclo de Carnot. De A até B, o sistema recebe calor da fonte quente. B até C não troca calor, D até A não troca calor. Então ele recebe calor de A até B, recebe calor da fonte quente, do reservatório quente, e fornece calor de C até D. Fornece calor para a fonte fria. Se você diminuir essa quantidade de calor da fonte quente, menos essa quantidade de calor para a fonte fria, você obtém o trabalho realizado em cada ciclo. Rendimento máximo, então. Rendimento máximo é igual a 1 menos quantidade de calor da fonte fria sobre quantidade de calor da fonte quente. A quantidade de calor da fonte fria é aquela de C até D, e é dado por nRTF ln de VB por VA. Dividido. Quantidade de calor da fonte quente. nRT, que ln de VD por VC. Então agora o que nós temos que fazer é calcular esse processo. Aqui, de A até B, é a fonte quente. Pessoal, eu só troquei aqui, tá? É BA, DC. Só troquem essa ordem aqui. Certo? Olhei agora aqui, então, de A até B é a fonte quente. Então é aqui embaixo. De C até D é aqui em cima, fonte fria. Não tem problema, vocês vão ver o que a gente vai fazer. NR e NR cancela. Agora nós podemos também avançar um pouco mais. Temos então que TB e TC, vejam que B até C, a transformação é adiabática. E D até A também. Podemos escrever, então, a relação entre a temperatura em B em C e D em A. Então, não esqueçam aqui dessa troca, ok? Porque aqui eu vou fornecer para a fonte fria, CD, e aqui BA. Vamos resolver então. Podemos escrever da seguinte forma. Podemos escrever que TB, VB elevado a gama menos 1 é igual a TC, VC elevado a gama menos 1. Podemos escrever TA, VA elevado a gama menos 1 é igual a TD, VD, gama menos 1. Mas sabemos que TA é igual a TB, que é a temperatura da fonte quente, TC é igual a TD, que é a temperatura da fonte fria. Então, TA e TB são iguais. TC e TD são iguais. Se eu dividir esse lado e esse lado por esse, eu tenho agora se eu fizer a divisão nesse caso, eu tenho o seguinte. Vamos retornar aqui, pessoal. Isso, ó. Eu tenho TB, VB, gama menos 1, dividido por TA, VA, gama menos 1, é igual a TC, VC, TD, VD. TC e TD são iguais, TB e TA são iguais. Temos, então, que VB e VA elevado a gama menos 1 é igual a VC e VD elevado a gama menos 1. Se eles são iguais, se isso é igual a isso, logo VB sobre VA é igual a VC sobre VD. E aí temos uma propriedade muito importante dos logaritmos. Temos aqui que VB, VA, VD, VC, na verdade é o contrário, mas isso não tem problema. Por quê? Porque VB por VA
é igual a VC por VD. Mas aqui você tem VD por VC, não VC por VD. Né? Você vai ter aqui em cima. Não tem problema, pois o logaritmo de C sobre D é igual a menos o logaritmo de D sobre C. Como estamos utilizando o módulo, esse logaritmo de cima é igual ao logaritmo de baixo. Então, podemos cancelar NRT, NRT, LN de cima e LN de baixo. O que sobra é que o rendimento máximo fornecido pelo ciclo de Carnot é dado por 1 menos temperatura da fonte fria dividido por temperatura da fonte quente, sempre em Kelvin. O que isso implica? Que o máximo rendimento não depende do fluido operante da máquina. O máximo rendimento em uma máquina térmica, de acordo com o ciclo de Carnot, o máximo rendimento possível, ele depende apenas da temperatura da fonte fria e a temperatura da fonte quente. Essa temperatura sempre em Kelvin. Esse rendimento, eu ressalto, pessoal, é um rendimento teórico, mas é o máximo possível teórico. Vamos dar um exemplo. Vamos dar esse exemplo para finalizar, então, a nossa videoaula. Uma máquina cíclica opera segundo o ciclo de Carnot. A temperatura da fonte quente é igual a 300 graus Celsius e a temperatura da fonte fria é igual a 50 graus Celsius. Em cada ciclo, uma quantidade de calor igual a 400 joules é fornecida para a máquina. Sabemos que o máximo rendimento é dado por 1 menos temperatura da fonte fria em Kelvin dividido pela temperatura da fonte quente em Kelvin. A. Determine o máximo rendimento da máquina. B. Determine o calor cedido para a fonte fria em cada ciclo. E C. Determine o trabalho realizado pela máquina em cada ciclo. Vamos resolver, então, esse exemplo. Em cada ciclo, a quantidade de calor recebida pela fonte quente é de 400 joules. A temperatura da fonte quente é igual a 300 graus Celsius, mais 273 é 573 Kelvin. A temperatura do reservatório frio é 50 graus Celsius, é igual a 323 Kelvin. Vamos calcular, então, o máximo rendimento. Se essa máquina hipotética funciona de acordo com o ciclo de Carnot, então o máximo rendimento é igual a 1 menos temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Temperatura da fonte fria, temperatura da fonte quente, resolvendo, o rendimento máximo é 0,436. Para calcularmos o rendimento em porcentagem, multiplicamos esse valor por 100. Então, o rendimento máximo é igual a 43,6%. Esse é o rendimento máximo, considerando o ciclo de Carnot. Essa é a letra A. A letra B e a letra C solicitam o calor cedido para a fonte fria e o trabalho realizado. Temos, então, que a quantidade de calor da fonte quente é igual a 400 joules, o rendimento é igual a 0,436. Temos que o rendimento é igual ao trabalho pela quantidade de calor da fonte quente. Rendimento 0,436 é igual ao trabalho dividido quantidade de calor da fonte quente, 400 joules, resolvendo o trabalho realizado em cada ciclo é igual a 174,4 joules. Quer dizer o seguinte: quantidade de calor fornecida é igual a 400 joules. Desses 400 joules, o sistema utiliza 174,4 joules para a realização de trabalho. O restante é utilizado, é cedido para a fonte fria. Então, quantidade de calor da fonte fria é igual a quantidade de calor da fonte quente menos o trabalho. 400 menos 174,4. A quantidade de calor fornecida para a fonte fria é igual a 225,6 joules. Podemos observar aqui que 174,4 joules mais 225,6 joules é igual a 400 joules.